Em um mundo onde luz e escuridão se misturam, os desafios são inevitáveis mesmo para os escolhidos. Quando você se vê em uma situação desconfortável com alguém, percebe a tensão em sua linguagem corporal e os olhares críticos que recebe. O ambiente fica pesado, sufocante, enquanto essa pessoa tenta controlar tudo, exigindo sua atenção e ignorando suas necessidades. É como estar preso emocionalmente, incapaz de se expressar ou se afastar livremente. Você sente medo, raiva e tristeza diante de um cenário tão prejudicial para sua saúde mental e emocional. Pessoas consideradas difíceis são descritas por aqueles ao redor como amargas, egoístas e sem respeito pelos outros. Elas invadem espaços, desconsideram desejos, opiniões e direitos alheios. O mais intrigante é que todos notam esses comportamentos, mas essas pessoas raramente os reconhecem ou admitem. Com atitudes destrutivas, elas afastam todos ao seu redor, tornando impossível qualquer diálogo, pois não aceitam ser contrariadas, mesmo em ideias absurdas. São controladoras, manipuladoras e pessimistas, focadas apenas no lado negativo da vida. Essas pessoas têm o poder de contaminar qualquer ambiente em que estejam, seja familiar ou profissional, deixando um rastro de amargura, negatividade e egoísmo. Você já se questionou por que certas pessoas difíceis aparecem em seu caminho? Não é coincidência. Apesar do desconforto que causam, elas têm um papel crucial no plano divino, moldando nosso espírito e testando nossa fé. São como antagonistas que desafiam nosso crescimento espiritual. Assim como José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e enfrentou adversidades, nós também enfrentamos traições e provações que fortalecem nossa resiliência e caráter. Esses desafios não são castigos, mas lições profundas que enriquecem nossa jornada espiritual. Eles nos levam à reflexão, estimulam mudanças e nos impulsionam em direção ao nosso propósito superior. Assim como Moisés enfrentou Faraó com fé e sinais divinos, aprendemos a ver as pessoas difíceis não como inimigos, mas como catalisadores para nosso crescimento espiritual. Existe uma razão filosófica e espiritual para a existência delas, e descobriremos por que esses encontros são passos em nosso destino, não obstáculos. Uma dessas razões é que não pode haver protagonista sem antagonista em nossa jornada espiritual. Como escolhidos, confrontamos uma verdade universal: tudo possui polaridade, tudo tem seus opostos. Onde há luz divina, também há sombras. Esse equilíbrio não é aleatório, mas um princípio fundamental da criação. Quando irradiamos mais luz e bondade para o mundo, é natural que enfrentemos desafios proporcionais de escuridão. Em vez de temer, devemos compreender. Esse princípio explica por que os escolhidos frequentemente enfrentam desafios intensos. Essas adversidades não são apenas obstáculos, mas contrapartes necessárias à nossa representação da luz. O universo, sábio em sua orquestração, garante que estejamos preparados para enfrentá-las, equipados com ferramentas espirituais e orientação divina. Ao reconhecer e utilizar essas ferramentas adequadamente, transformamos potenciais adversidades em profundas lições e marcos em nossa jornada espiritual. Essa mudança de perspectiva não apenas nos permite suportar, mas também prosperar e cumprir nossa missão. O conceito de dualidade, especialmente para os escolhidos, está profundamente entrelaçado com nosso crescimento espiritual e pessoal. Esse equilíbrio entre luz e escuridão, alegria e tristeza, não é apenas uma abstração filosófica, mas uma realidade vivida que molda nossas missões espirituais. Para os escolhidos, cada expansão de luz no mundo enfrenta desafios. A presença da escuridão através de provações, dificuldades e forças antagonistas testa nossa determinação e pureza de propósito. Isso não é um teste arbitrário, mas um mecanismo divinamente planejado para fortalecer nossa fé e aprimorar nossas faculdades espirituais. Ao navegarmos por esses desafios, são-nos oferecidas oportunidades únicas para insights espirituais profundos e transformação. No jogo das polaridades, eu represento a tese e o outro é a antítese. Inicialmente, somos indiferentes, separados e sem interesse em nos conhecer, evitando contato e permanecendo isolados. Mas o universo, em seu fluxo constante, nos coloca no mesmo lugar e tempo, onde somos obrigados a reconhecer e aceitar o outro além de nós mesmos. Aqui, a dualidade se transforma em polaridade. Nessa fase, o outro, antes ignorado, agora existe em oposição.
Eles se tornam meus adversários simplesmente por serem diferentes, de cor, de bairro, de time, de partido político, de religião, de gostos. Essa oposição gera conflito porque acredito que sua existência ameaça quem eu sou e minha própria vida, alimentado pela competição por recursos e pela crença de que apenas os semelhantes a mim merecem felicidade. Entender este princípio nos mostra que quanto mais luz emitimos, mais provavelmente enfrentaremos uma escuridão proporcional. No entanto, isso não deve gerar medo. O universo, com sua sabedoria infinita, nos apresenta apenas desafios que podemos enfrentar. Estamos equipados com todas as ferramentas necessárias. O crucial é nossa escolha de ferramentas e como as usamos. Essa compreensão muda nossa perspectiva, nos incentivando não apenas a suportar, mas a aprender e crescer com esses encontros, transformando o que parece adversidade em valiosas lições que guiam nossa jornada espiritual. No contexto bíblico, figuras como Jó e Moisés não apenas enfrentaram provações, mas cresceram através delas, emergindo como exemplos de fé e perseverança. Da mesma forma, os escolhidos hoje são chamados não apenas para resistir à escuridão, mas para transformá-la através de seu compromisso contínuo com a luz e a verdade. Compreender e abraçar a lei da dualidade é crucial para os escolhidos. Ela nos ensina que o crescimento espiritual não é uma jornada de luz constante, mas um caminho marcado por sombras que devemos aprender a navegar e, em última análise, iluminar. Esta é a nossa missão, ser faróis de luz em um mundo muitas vezes envolto em trevas, usando nossos dons divinos não apenas para resistir, mas para promover uma renovação espiritual profunda e mudança. A segunda razão profunda pela qual pessoas difíceis e situações desafiadoras encontram seu caminho nas vidas dos escolhidos é que nossas vidas são intrinsecamente projetadas para nos testar e ensinar, fazendo do sofrimento uma parte integral de nosso propósito divino. Para quem já enfrentou adversidades, fica claro que o sofrimento não é apenas um obstáculo, mas um requisito para alcançar um entendimento mais profundo ou desenvolver habilidades essenciais. Considere o contraste entre a pobreza e a riqueza. Sem experimentar a escassez, não é possível verdadeiramente valorizar a abundância. Enquanto uma pessoa rica pode ser grata por sua prosperidade, é somente após vivenciar a carência genuína que se pode compreender e apreciar completamente o que significa ter abundância. Este princípio se aplica diretamente aos escolhidos. Em sua jornada espiritual, enfrentar a escuridão é essencial para apreciar plenamente a luz. Com isso em mente, é compreensível que existam pessoas intrinsecamente más no mundo, cujo propósito é causar sofrimento. A questão é como você responde a esse sofrimento, enfrentando-o, refletindo sobre ele e transformando-o em luz para seu próprio benefício e o dos outros ao seu redor. Quando você se encontra em situações desafiadoras e sente que está à beira do colapso emocional, é importante lembrar que esses momentos difíceis também são oportunidades para crescimento. Os antagonistas, por mais difíceis que sejam, são como testes projetados pelo universo para impulsioná-lo a evoluir. Enquanto enfrenta o mal de frente, pode parecer insuportável, mas essas experiências são parte de um plano maior para seu desenvolvimento espiritual e pessoal. O verdadeiro desafio não está em encontrar esses antagonistas, mas em como respondemos às dificuldades que eles nos apresentam. Se sucumbirmos ao desespero ou nos entregarmos a comportamentos autodestrutivos, perdemos a chance de crescer. No entanto, superar essas provações, muitas vezes após alcançar um ponto crítico, leva a um desenvolvimento pessoal e espiritual profundo. A terceira razão pela qual pessoas difíceis e situações desafiadoras existem na vida dos escolhidos está na necessidade de contraste para aprender e mudar de perspectiva. Para entender qualquer aspecto da vida, é crucial experimentar seu oposto. Como podemos reconhecer o sabor doce sem ter provado salgado? Ou valorizar o calor sem ter sentido o frio? São esses contrastes que nos permitem verdadeiramente compreender cada experiência. Em certos momentos da vida, nossa compreensão está limitada ao que conhecemos. Por exemplo, só podemos entender o significado de viver sem dinheiro se essa foi nossa única realidade. No entanto, ao experimentar a abundância financeira, nossa visão de mundo se transforma drasticamente. A partir desse ponto, aprendemos a valorizar o dinheiro porque conhecemos ambos os extremos. Esse princípio se aplica universalmente.
Sem vivenciar a amplitude completa de qualquer espectro, não conseguimos genuinamente apreciar nenhum ponto específico dentro dele. Na jornada espiritual dos escolhidos, esse espectro inclui não apenas experiências materiais, mas também emocionais e morais. Para alcançar plenitude como indivíduo, é essencial passar por momentos de sofrimento e alegria, ignorância e iluminação, bondade e crueldade. É por isso que a presença de pessoas naturalmente difíceis ou más desempenha um papel crucial. Elas nos ajudam a ganhar perspectiva, destacando o contraste entre o bem e o mal, tornando-nos mais conscientes e valorosos das coisas boas em nossas vidas. Embora desafiador, pode ser reconfortante perceber que até mesmo as pessoas mais difíceis desempenham um papel vital em nosso crescimento e desenvolvimento. Elas são os catalisadores que nos motivam a refletir, aprender e evoluir. Às vezes, sou grato pelos antagonistas em minha vida. Embora tenham certamente contribuído para meu sofrimento, também foram a fonte de lições inestimáveis e habilidades que desenvolvi por causa deles. A necessidade de contraste para aprender e mudar de perspectiva é profundamente ilustrada em vários exemplos bíblicos, oferecendo insights profundos sobre as jornadas espirituais dos escolhidos. Um dos exemplos mais poderosos é a história de José. Amado por seu pai Jacó, José experimentou contrastes extremos em sua vida, desde ser vendido como escravo por seus irmãos invejosos até tornar-se o segundo homem mais poderoso do Egito. A jornada de José foi marcada por altos e baixos. Seu sofrimento na prisão contrastou com sua ascensão ao poder, o que lhe permitiu salvar sua família e muitos outros durante uma severa fome. Sem experienciar a traição e as dificuldades, José talvez não tivesse apreciado completamente o significado de seu triunfo eventual e a realização de seus sonhos. Outro exemplo é a vida do rei Davi. O caminho de Davi até o reinado foi repleto de provações e adversidades, especialmente seu conflito com o rei Saul. Apesar de ter sido ungido como o futuro rei, Davi passou anos fugindo das tentativas de Saul de matá-lo. Essas dificuldades contrastaram nitidamente com seus sucessos posteriores no reinado. As experiências de Davi de sofrimento e perseguição aprofundaram sua confiança em Deus, transformando-o em um líder sábio e compassivo lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Da mesma forma, a história de Jó ilustra o profundo aprendizado que vem de experimentar estados contrastantes de existência. Jó, um homem justo, enfrentou imenso sofrimento ao perder sua riqueza, saúde e família. Através de seus sofrimentos, a compreensão de Jó sobre fé, perseverança e soberania divina foi profundamente aprofundada. Sua restauração, onde ele recebeu o dobro do que havia perdido, destacou o contraste entre seu sofrimento e as bênçãos que se seguiram, sublinhando a profundidade de sua fé e a firmeza de seu caráter. A jornada dos israelitas da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida também exemplifica este princípio. Os 40 anos que passaram no deserto foram marcados por sofrimento, dúvida e dependência de Deus. Este período de contraste entre sua escravidão no Egito e eventual liberdade e prosperidade em Canaã foi crucial para moldar sua identidade como povo escolhido de Deus. Ensinou-lhes confiança em Deus, obediência às suas leis e o valor da terra prometida que herdariam. Para os escolhidos de hoje, essas histórias bíblicas oferecem um modelo para entender o papel do contraste no crescimento espiritual. A presença de pessoas difíceis e situações desafiadoras em nossas vidas é semelhante aos desafios enfrentados por José, Davi, Jó e os israelitas. Essas experiências, embora dolorosas, são necessárias para nosso desenvolvimento espiritual. Elas nos ensinam resiliência, aprofundam nossa fé e aumentam nossa apreciação pelas bênçãos que recebemos. A quarta razão profunda pela qual os antagonistas estão presentes na vida dos escolhidos é que eles revelam indiretamente nossos verdadeiros seres. Para empatas e pensadores morais, poucas experiências provocam reflexão e autodescoberta mais profundas do que encontrar indivíduos que prejudicam a nós mesmos e aos outros. Imagine uma vida onde tudo é perfeito e celestial. Nunca refletiríamos e cresceríamos como fazemos através do sofrimento. Em nossos momentos mais sombrios, muitas vezes provocados por esses personagens antagonistas, nossos verdadeiros seres são revelados. É nestes momentos que nossos valores e moralidade são genuinamente testados.
Se você puder permanecer fiel, virtuoso e moral nos momentos mais desafiadores, você se tornará imparável. Se puder mostrar bondade mesmo quando parece que o mundo está contra você, você provará que realmente é bom e será recompensado. Esses momentos difíceis são oportunidades para sua luz realmente brilhar e iluminar a escuridão ao seu redor. Quando as nuvens escuras eventualmente se dissiparem e seus dias forem preenchidos com risos e luz do sol, você terá passado nos testes e emergido como uma versão mais iluminada, alinhada e poderosa de si mesmo. Meus amigos, os antagonistas não são apenas necessários, mas essenciais para nossas vidas e processos de aprendizagem. Eles podem aparecer em nossa jornada por um breve período ou permanecer mais tempo do que esperávamos, mas tudo isso faz parte de um plano divino para nós. Manter uma visão otimista e não perder de vista quem somos é crucial. Cada pessoa que encontramos é um teste em nossa jornada, uma oportunidade para crescer e aprender. Seja nos desafiando a manter nosso alinhamento ou nos impulsionando para frente após superar adversidades. Entender isso nos permite navegar com clareza e propósito. Quando lidar com pessoas difíceis se torna difícil demais, não hesite em buscar ajuda profissional. Às vezes, precisamos despertar aspectos mais profundos de nossa alma e permitir que nosso potencial de crescimento se desenvolva com apoio externo. Superar obstáculos em relacionamentos não se resume apenas em esperar que a outra pessoa mude. Muitas vezes, a mudança começa dentro de nós, transformando nossa visão da vida e de nós mesmos, o que por sua vez influencia diretamente como interagimos com os outros. Agradeço por se juntar a mim nesta jornada. Mantenha-se curioso, inspirado e continue transformando seus desafios em oportunidades de crescimento. Ore por orientação e força do Espírito Santo, que Deus guie, fortaleça e conduza você. Se esta mensagem ressoar com você, deixe-me saber na seção de comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se encontrou valor no meu trabalho e se quiser se aprofundar nessa jornada conosco, considere juntar-se à nossa comunidade de membros do canal, clicando no botão Seja Membro. Você também pode apoiar adquirindo meu guia para o despertar espiritual, o link está na descrição. Desejo a você um dia maravilhoso.